Mais uma vez, a Praça da Estação é alvo de polêmicas envolvendo autoridades políticas, judiciais e institucionais. Em 2007, o ex-prefeito Hernani Campos Porto fez a doação do espaço para a SIC. Pouco tempo depois, uma ação judicial paralisou as obras devido a irregularidades na cessão do terreno. Depois que as paredes foram levantadas, a Justiça entendeu que a doação não poderia ser realizada. A obra foi parada e parte da construção derrubada. No dia 20 de dezembro de 2013, a Administração Pública Municipal recebeu essa notificação do Ministério Público, que traz o seguinte assunto: cumprimento da decisão judicial proferida de demolição do imóvel situado na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo. Nós assumimos o nosso mandato e não tínhamos acesso ao processo. A gente tinha notícia que a SIC tinha perdido em primeira instância, que numa da derrota era demolir e pagar uma multa, mas nós só conseguimos agora, no final de novembro, acesso ao processo. E realmente eles estão punidos, mas recorreram para a segunda instância e estão brigando na justiça. Só que eles recorreram da multa e não recorreram da demolição. Então já está condenado à demolição por parte da SIC e pelo ex-prefeito que fez a doação. Então os dois foram notificados pela prefeitura para fazer a demolição. E eles têm um prazo de 30 dias. Senão a prefeitura vai entrar junto ao Ministério Público, vai fazer a demolição e aí ver o que vai repassar para eles. Mas aquele espaço está condenado ainda nesse mês de janeiro para fevereiro. A gente vai devolver aquele espaço que é destinado a um espaço cívico, como nós estamos construindo a academia pública, não pode ser colocado nada privado lá. Infelizmente, algumas medidas do passado, que às vezes não tiveram nenhuma maldade política, tiveram maldade até de investimentos na cidade, mas que você tem que respeitar a lei. E é por isso mesmo que foi embargada a obra. Infelizmente, a gente tem que estar muito atento a isso, porque às vezes com muita boa vontade você quer fazer um benefício e às vezes você erra porque está muito rigorosa a cobrança. Tem que ficar muito atento. Todo decreto que os prefeitos passaram e que estão contra a lei e trazendo prejuízo para o município e para a pessoa física do prefeito, eu estou sendo recomendado pelos advogados e pela Procuradoria do município a fazer essas correções. Então eu fiz algumas correções, dentre delas está essas aí da SIC, está essa do cabelódromo, são atitudes técnicas, estão no poder da justiça, mas a prefeitura ela tem que estar isenta disso, ela não pactua com nada que fira a lei, porque senão a prefeitura passa a ser também réu nesse processo. Já foi feita há quase 30 dias. Nós estamos aguardando o prazo para poder fazer o comunicado ao Ministério Público e a gente poder demolir. Com a demolição já tem assim alguma proposta, algum projeto para fazer um uso melhor daquele espaço ali, Marco Antônio? Com certeza, a proposta nossa de campanha foi colocado isso, de usar aquele espaço como sempre espaço físico de esporte, lazer. Caratinga é carente disso. Nós já estamos construindo, uma academia pública que vai ser um grande avanço e o projeto está pronto. Como a gente não tem nenhum recurso federal disponível, nós estamos fazendo com os nossos recursos. Então aos poucos a gente vai construindo uma quadra aqui, outra ali. Eu espero no final do nosso mandato aquela ser uma área de lazer, de esporte para todo o povo de Caratinga. O documento ainda ressalta que o referido imóvel encontra-se em estado calamitoso, sendo alvo da marginalização e proliferação de pragas urbanas, especialmente d'água, que podem proliferar a dengue na zona urbana ao entorno. Além disso, com a chegada da estação chuvosa e a precariedade da obra que resta inacabada, corre-se iminente risco de desabamento. Já em outro documento, uma certidão obtida no cartório de registro de imóveis de Caratinga aponta que a área pertencia à rede ferroviária federal. O terreno de mais de 31 mil metros quadrados foi cedido ao município de Caratinga em 1983. O documento revela que uma das condições para a cessão objetivava especificamente a construção do Centro Cívico de Caratinga. A obra nunca aconteceu, mas a União liberou a construção do SESI Minas Caratinga. A certidão informa que se a cláusula não fosse respeitada e o imóvel fosse utilizado para outros fins particulares, a cessão se tornaria nula e a área seria revertida à União. O documento não diz que é para construir exclusivamente sede de governo. O documento diz que era para a construção de um centro cívico e não estabelece o que é centro cívico. Não há no documento do registro do imóvel
a especificação do que seja centro cívico. Portanto, o município de Caratinga, através de lei aprovada pela Câmara Municipal à unanimidade dos vereadores e sancionada pelo prefeito, estabelece o que é centro cívico em Caratinga. E a especificação desse centro cívico em Caratinga engloba também entidades de classe. De acordo com o assessor jurídico da Associação Comercial e Industrial de Caratinga, ACIC, Humberto Luiz, a área foi cedida para a construção de uma estrutura onde a parte de baixo fosse direcionada para um restaurante popular e em cima funcionaria a ACIC. Quem quer o bem de Caratinga não propugna pela destruição, propugna pela construção. Não só a construção de edifícios, mas construção de sociedade melhor. Sociedade melhor é aquela que atende os reclames de todos os segmentos, inclusive da classe empresarial, que gera 90% dos empregos dessa cidade. No final de 2013, quando o jornalismo da emissora entrou em contato com a assessoria jurídica da época do ex-prefeito Hernani Campos Porto, responsável pela doação do terreno à ACIC, Alexandro Vitor de Almeida disse por telefone que a doação não desrespeitou o contrato do município com a União, alegando que o projeto tinha interesse público, como a construção do restaurante popular. Ele ainda disse que houve apenas uma pequena falha entre as partes no processo de avaliação prévia. Nesta quarta-feira, o advogado Max Capella foi convidado pelo telejornalismo dessa emissora para dar o parecer dele referente ao caso. Em relação ao que o prefeito disse, em realmente a ACIC tendo recorrido tão somente à multa, a demolição ou a devolução da praça à população, ao município, está correta. E se o prefeito assim não agir, ele estará em curso em 2 crimes, inclusive. Um de improbidade administrativa, por estar fazendo uso ou deixando que o particular faça uso de um bem público. E, uma vez notificado pela Justiça a proceder a essa devolução e não o fazendo, ele está incorrendo em crime de desobediência. O advogado ainda esclareceu dúvidas sobre a restituição do recurso utilizado pela Prefeitura Municipal, caso ela seja responsável pela demolição da estrutura. Na verdade, o fato de a ACIC ter sido notificada já para devolver a praça à população, ao município, o fato de ela ter sido notificada ou não interessa muito, não importa muito quanto ao custo que vai ter essa demolição e essa devolução. O prefeito tem de fazer porque a notificação não é para o prefeito anterior, é para o município. Então, o Marco Antônio, na condição de representante do município, ele é obrigado a fazer e pode sim depois acionar o dono da obra, que no caso é a ACIC, para ser ressarcido do que o município dispendiu para promover essa demolição.